Eu queria agradecer inicialmente ao gentil convite da Abrest, na pessoa do Dr. Newton, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, que é um tema técnico, né? Não tem como fugir do caráter técnico do tema, mas eu queria primeiro contextualizar um pouquinho esse tema, pegando um ganchinho com tudo que a gente discutiu no primeiro tempo, né? Eu acho que todo mundo tá buscando qualidade e a, a respectiva remuneração justa por essa qualidade, né? O Newton colocou bem que nós, em grande parte, não sabemos vender, marketear o nosso trabalho. E a Adriana também colocou uma coisa importante, que é a necessidade de fidelização dos nossos clientes. Então, embora essas duas palavrinhas juntas, prontuário e eletrônico, causem um pouquinho de frio na barriga, né? Porque prontuário a gente entende bem. Quando junta o eletrônico, a coisa já começa a complicar. A gente tem que enxergar o prontuário eletrônico como uma forma de agregar valor para os nossos serviços, né? Uma ferramenta que vai ajudar a vender os nossos serviços, a agregar outros valores, a mostrar para a empresa o que realmente a gente tem a oferecer, além de exame médico, PCMSO, exame médico, PCMSO. Também, aproveitando só um ganchinho do que o Hermes falou de manhã, que foi muito interessante, a gente vai ter na ferramenta a possibilidade de caminhar para a gestão integral de saúde, agregando outras informações do funcionário, sem perder o nosso foco também ocupacional. É isso que a gente pretende caminhar aqui. Como eu falei para vocês, como prontuário eletrônico é uma coisa que assusta um pouquinho, eu vou começar falando com vocês só de prontuário, que é uma coisa que deixa a gente mais confortável, né? O prontuário médico, como registro, já existe há muito tempo, né? Eu trouxe aqui para vocês só alguns eventos importantes na história do prontuário, né? Mas só para lembrar o seguinte, Hipócrates já fazia o foco do registro era cronológico, né? A evolução no tempo. Só em 1907 a Clínica Mayo trouxe a ideia de fazer o registro focado no paciente. Cada médico tinha o seu prontuário e em 1907 a Clínica Mayo começou a trabalhar com a ideia de ter um prontuário único centrado no paciente. O paciente tem um prontuário e a partir daí todos os registros dos profissionais são feitos ali. Essa é uma ideia que vem se tentando fazer em vários países e no Brasil não é diferente, né? O sonho de ter um registro longitudinal da doença e da saúde do funcionário da pessoa. Existe um projeto piloto no nosso SUS, hoje está em fase de cadastro de usuários, mas ainda é uma coisa que está distante, né? Você ter num único lugar todas as informações de saúde e doença do funcionário. Depois, com os processos de acreditação, principalmente na área hospitalar, em 1940, começou a haver uma melhor organização dos prontuários e já trazendo para a realidade do Brasil, os nossos códigos de ética já diziam que é vedado ao médico não elaborar prontuário médico individual, né? Mas aqui no Brasil, só a partir de 2002, com a resolução 1638, é que a gente começou a falar mais seriamente sobre prontuário, né? Na verdade, começou um pouquinho antes, com a resolução 30 de 2002, o parecer 30 de 2002, que foi praticamente do CFM, que foi praticamente integralmente aproveitado para essa resolução.
que fez um apanhado muito interessante, né, sobre a definição de prontuário, o que deveria ter este prontuário, né? E dessa resolução, dessa necessidade de normatização, surgiu a definição, vamos dizer, oficial do nosso Conselho sobre prontuário médico, né? É uma definição extensa, mas eu queria chamar a atenção que ele fala que é um documento único, né? Um documento único que contém todas as informações geradas a partir de fatos concretos, acontecimentos, situações, obviamente sobre a saúde do paciente e a assistência que nós prestamos para esse funcionário, para esse paciente. Nós já conhecemos o caráter sigiloso e científico do prontuário, mas é sempre bom lembrar, e está aí na definição, que o prontuário tem um caráter legal também, né? A gente nunca lembra disso, mas isso é muito importante. O prontuário é muito nosso amigo, né? Nós, pegando um ganchinho no que o Dr. Mário Bonciani falou com relação à referência técnica, todos nós falamos em qualidade do exame, em fazer um bom atendimento. E esse bom atendimento, esse bom exame, num local adequado, com acolhimento, com todos os comemorativos ideais, ele deve ser registrado adequadamente num prontuário para que isso tenha um valor efetivo, né? Então, mais do que definir, qual a importância do prontuário médico? Claro, ele tem uma importância para o paciente, para o médico assistente, para quem está realizando o atendimento. Ele tem importância para instituições, serviços públicos de saúde, tem importância para ensino e pesquisa, e aqui eu faço um parênteses, encaixa a nossa atividade neste item, né? A importância epidemiológica do prontuário médico. Então, nós, como prestadores de serviços, temos acesso a uma massa de dados, né, oriundas de exames médicos bem feitos e de qualidade, que tem valor a partir do momento que eu consigo tabular e extrair uma informação gerencial que pode ajudar a empresa a nortear suas ações de saúde, a nortear o investimento de saúde que ela vai fazer. Então não adianta eu fazer uma campanha de câncer de próstata se 90% da população da empresa é feminina, né? Então, a epidemiologia que a gente pode extrair dessa população que a gente atende nas empresas vem dos dados bem inseridos no prontuário médico. E, por fim, como instrumento de defesa legal. Nada melhor do que um prontuário bem elaborado, bem descrito, um exame físico bem descrito, uma anamnese bem feita, bem registrada, para te deixar tranquilo contra qualquer eventual dissabor que você possa ter no atendimento ou na relação médico-paciente. Obviamente, a maioria de nós passou a maior parte do seu período de atendimento desde a formatura fazendo exames ou atendimentos no papel, né? E a gente sabe que o papel tem várias limitações. Uma das limitações é justamente que ele está fixo num lugar só. Então, para acessar esse papel, você tem que ir lá onde ele está guardado, levantar esse prontuário para poder acessar as informações que estão ali. Se você pensar num hospital ou num ambiente de atendimento multiprofissional, você vai ter o acesso a um profissional só de cada vez ao prontuário. É preciso que um profissional disponibilize para o outro para que ele tenha acesso. Além disso, obviamente, está sujeito à ilegibilidade, à falta de padronização, não existe necessariamente um padrão no atendimento. Multiplicidade de pastas, dificuldade de acesso, quer dizer, você vai num serviço, o clínico tem um prontuário, o otorrino tem outro, o ortopedista tem outro, e assim por diante, né? E a própria fragilidade do papel, que se decompõe com o tempo, se manuseado demais, ele acaba se deteriorando e exigindo grandes necessidades de armazenamento.
Para nós, que trabalhamos com prestação de serviço na área de saúde, principalmente para quem atende em vários estados da federação, sabe o que eu estou falando. A gente começa a montar uma rede credenciada, essa rede começa a mandar prontuários para você, porque você tem a obrigação legal como coordenador de manter sob sua guarda esses prontuários, e aí o volume começa a aumentar cada vez mais. O Dr. Newton fez um comentário sobre a quantidade de vidas que a gente estava atendendo. Hoje a gente, lá na empresa, gerencia em torno de 300 mil exames ano, que geram alguma coisa em torno de 1 milhão de documentos por ano. Então vocês imaginam o espaço necessário, o esforço para separar, guardar, organizar tudo isso. Se a gente trabalhasse só com papel, isso seria praticamente impossível. Então dessas limitações nasceu a necessidade do prontuário eletrônico, né? O Dr. Mário fez um comentário também. O nosso segmento acabou intuitivamente caminhando para esse lado a partir da necessidade, muito antes que houvesse uma normatização sobre isso. Começaram a pipocar sistemas no mercado para gerenciar informação, para gerenciar documentos, e a maioria de nós usamos algum tipo de sistema para gerenciar nossos documentos, né? O Dr. Newton bem colocou, não tem como a gente viver sem esses sistemas. Eu vou pedir licença para vocês para, além das milhares de siglas que a gente já usa, introduzir mais algumas que são próprias do jargão da informática em saúde, né? Para que a gente possa padronizar o entendimento. Quando a gente fala de prontuário eletrônico, 2 conceitos importantes a gente tem que ter na cabeça. Um é o do PEP, que é o prontuário eletrônico de paciente, que nada mais é do que aquele sistema que a gente já usa para fazer o atendimento médico, né? É o sistema onde você registra a história, o exame físico, onde você registra o resultado dos exames complementares, onde você, eventualmente, alguns sistemas permitem que você faça prescrições também, tá? E o RES, que é o Registro Eletrônico de Saúde. Imaginem o seguinte, o RES é mais a questão do banco de dados, né? O RES é o recurso do sistema que vai te permitir armazenar estas informações e compartilhar estas informações. Então, um RES pode ter um PEP incluído, mas não o contrário, tá? Não sei se ficou claro para todo mundo, isso é importante para a gente continuar a nossa conversa, tá? Nós vamos falar bastante de sistemas de registro eletrônico de saúde, que é o SRES, tá? Com o uso dos sistemas de gerenciamento e armazenamento das informações, nós percebemos que esses sistemas precisavam ter algumas características. Primeiro, era importante manter a confidencialidade, porque isso está na nossa legislação, no nosso código de ética, nós temos que manter a confidencialidade sobre as informações médicas ali registradas. Segundo, era preciso garantir a autenticidade, ou seja, garantir a autoria daquele exame, por exemplo, né? Garantir que quem fez aquele exame foi aquele médico efetivamente. E por último, a integridade da informação, ou seja, que uma vez registrado no sistema aquele atendimento, ele não pudesse ser alterado, não pudesse ser modificado, não pudesse ser violado. A partir dessas necessidades, surgiu aí então a necessidade de normatização do prontuário eletrônico, tá? Então a regulamentação veio tardiamente, né, com a resolução 1821 de 2007. Na verdade, o Conselho Federal começou um convênio com a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde em 2002, tá? Mas levou-se 5 anos para produzir o primeiro manual de certificação, que foi justamente este manual que foi aprovado por essa resolução de 2007 do CFM. Basicamente,
esse manual ele tem normas para duas coisas. Para usar sistemas de guarda, manuseio e troca de informações em saúde. E aí a questão de trabalhar sem papel, nós vamos falar mais sobre isso. E segundo, trazia normas para digitalização de documentos. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Falando de sistemas de registro eletrônico de saúde, tá? Então não falando ainda neste momento sobre digitalização, este manual da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde dividia a segurança da informação em dois níveis, basicamente, tá? O nível de garantia de segurança 1 e o nível de garantia de segurança 2. Basicamente, a diferença entre eles é que o nível de garantia de segurança 1 não usa um certificado digital padrão ICP Brasil, e agora não entendi mais nada. Não fiquem preocupados, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Para fazer a assinatura digital das informações clínicas, e esse nível de garantia de segurança não permite a eliminação do papel. E o nível de garantia de segurança 2, que utiliza certificado digital padrão ICP Brasil para assinatura digital, e aí sim viabilizaria a eliminação do papel. Tá? Então, quais os requisitos de um sistema para que ele atinja o nível de garantia de segurança 1 ou o nível de garantia de segurança 2? Então, este manual, que foi aprovado pela resolução 1821 do CFM, especifica detalhadamente cada característica que o sistema precisa ter para atingir cada um desses níveis de garantias de segurança. Eu trouxe aqui para ilustrar alguns desses requisitos para vocês. Tá? Por exemplo, no nível de garantia de segurança 1, é preciso que haja controle de versionamento, então é preciso controlar as versões do sistema. É obrigatória a autenticação do usuário, ou seja, para se logar no sistema você precisa no mínimo de uma senha, pode precisar de um token ou ter outras formas de autenticação, mas você precisa, o sistema não é de livre acesso. O sistema precisa ter controles de sessão, então, por exemplo, a sessão expira depois de um certo tempo de uso. Tem requisitos sobre disponibilidade do sistema. O que é isso? O sistema não pode desaparecer do mercado. É preciso ter possibilidades de se fazer backup desse sistema. É necessário que seja possível sempre resgatar informações sobre o sistema. Estabelecia requisitos para comunicação remota, então o sistema vai trabalhar na web, vai trabalhar via wireless, vai trabalhar no cabo, vai trabalhar localmente só instalado na máquina. Requisitos de segurança dos dados, que é justamente o fato de o dado que você inseriu lá estar seguro, criptografado, de forma que não se perca, não seja violado. O sistema tem que permitir auditoria, ou seja, cada ação que o usuário faz no sistema gera um log, tem que ficar gravada para que o sistema possa, numa auditoria, saber quem fez aquela ação dentro do sistema, que o usuário fez determinada modificação dentro do sistema. Então, uma rastreabilidade das ações. Para atingir o nível de garantia de segurança 2, além de cumprir todas as normas do nível de garantia de segurança 1, além disso, o sistema tem que permitir que você se autentique com certificado digital e tem que permitir a certificação e assinaturas digitais. Tá? Pessoal, isso tem normas bem detalhadas, bem especificadas. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, eu recomendo que leia o manual de certificação da SBIS, está disponível na página da SBIS também. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de digitalização de documentos, os requisitos também existem e mudam um pouquinho.
O que os CFM-ASBIS recomendam é que você tenha um sistema de GED, de gerenciamento eletrônico de documentos. Quer dizer, não dá só para você jogar as folhas do prontuário no scanner e pronto, armazenar lá numa pastinha da rede. É preciso que você tenha um banco de dados relacional, um banco de dados adequado, que as imagens que foram geradas a partir desse escaneamento sejam indexadas, ou seja, que o sistema gere um índice para essas imagens, de forma que seja fácil a pesquisa, seja fácil encontrar esta imagem. E o escaneamento precisa reproduzir totalmente as informações do documento original. Além disso, deve permitir também a integração com sistemas externos. Tá? Então, na verdade, existem aí vários requisitos para sistemas de GED, de gerenciamento eletrônico de documentos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, vamos tentar entender um pouquinho o que é essa questão da assinatura digital, né? Como que funciona essa questão da assinatura digital? É uma coisa chatinha, mas vamos tentar entender juntos. Primeiro, é preciso que a gente entenda o que é a criptografia. Criptografia nada mais é do que codificar uma mensagem, né? Então você usa um código, um padrão, e criptografa uma mensagem, né? Você codifica aquela mensagem. Aquela mensagem deixa de ser inteligível para quem não conhece o código, para quem não conhece o padrão. Só se você tiver o padrão para decifrar esta mensagem, você vai conseguir entender o que esta mensagem quer dizer. Quando a gente fala de certificação e assinatura digital, a gente chama este padrão usado para criptografar uma mensagem de chave, né? Se a gente usa a mesma chave para criptografar ou para cifrar e a mesma chave para decifrar esta codificação, a gente fala de uma chave simétrica. Se a gente está falando, se a gente usa uma chave para cifrar a mensagem e uma outra chave diferente para decifrar a mensagem, nós estamos falando de uma chave assimétrica. Tá? As chaves simétricas são usadas geralmente localmente, elas estão lá no seu computador, que é um ambiente seguro. Quando você vai para um ambiente de internet, para um ambiente público, você usa chaves assimétricas, que são mais seguras. Não é muito bicho de sete cabeças, todos vocês já usam isso nos seus internet banking, né? Quando vocês entram no site do banco de vocês, aquele cadeadinho, o HTTPS, nada mais é do que uma chave pública ou uma chave assimétrica. E quando vocês usam o token de vocês para acessar a conta de vocês, vocês estão usando uma chave privada, né? Então, a assinatura digital nada mais é do que uma criptografia assimétrica de chave pública e privada. É bastante informação, o conceito é chatinho, mas basicamente o conceito é o seguinte: quando você assina digitalmente um documento, você produziu aquele documento, quando você assina digitalmente, o programa gera um resumo do conteúdo desse documento, tá? Através de um algoritmo, aplica a sua chave privada, criptografando esse resumo, e depois aplica a chave pública, e aí está feita a assinatura digital. Na outra ponta lá, quem vai ler ou vai receber esse documento, faz o processo inverso. Ele tem ele usa a sua chave privada para descriptografar esta mensagem e a sua chave pública para acessar o conteúdo dessa mensagem. É assim que a gente garante a integridade do documento. O que quer dizer isso? Assim que a gente garante que o documento não foi modificado nesse caminho, tá? Então,
a assinatura digital faz isso, garante a integridade do documento. Ele sai daqui desta ponta assinado digitalmente, quando chega lá o processo inverso é feito e se compara um resumo com o outro. Se não houve modificação, o documento está íntegro. Se houve modificação, obviamente o documento não está íntegro. Só que a assinatura digital não garante a autenticidade, a autoria desse documento. Para isso, existem as entidades certificadoras, né? Então, é preciso que alguém diga que aquela chave privada que você tem pertence a você. Faça essa ligação. É isso que vai garantir a autoria do documento, tá? Então, no Brasil, nós temos o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é o órgão responsável pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras, famosa ICP Brasil, tá? E que é a autoridade certificadora raiz. O que quer dizer isso? O Brasil adotou um modelo de certificação, onde a gente tem uma autoridade certificadora máxima, que é o ITI, e a partir daí ele certifica outras entidades para a disponibilização de certificado digital. Por exemplo, o CFM é uma autoridade certificadora de primeira linha autorizada pela ICP Brasil. A gente segue o mesmo padrão. Então, em alguns estados, o CRM digital já está chegando, né? A mudança da carteirinha que contém um chip, e ali a gente vai poder introduzir uma chave, um certificado que foi disponibilizado pela autoridade certificadora a partir da autoridade certificadora raiz. Ok? Pessoal, é chatinho mesmo, tá? Eu queria agora discutir um pouquinho com vocês a questão do papel, né? Vamos falar um pouquinho do prontuário papel. Legal, prontuário eletrônico, assinatura digital, certificação digital. E o papel? Posso jogar tudo fora? Né? Posso usar um prontuário eletrônico e jogar o papel fora? Então, primeira coisa é a questão de deixar de emitir o papel. A partir do momento que você tem um sistema de registro eletrônico de saúde, o seu sistema que você usa, e que ele atende os requisitos de nível de garantia de segurança 2, a resolução 1821 autoriza que você deixe de emitir o papel. Ou seja, você não precisa mais imprimir a sua ficha clínica, o seu prontuário em papel, tá? E eu posso jogar fora? Posso jogar fora o que eu já tenho, então? Se eu passar tudo para o sistema? Então, uma coisa é deixar de emitir. A outra coisa é eliminar ou destruir papel. Aí a coisa já fica um pouquinho mais complicada, né? Quando a gente não pode esquecer que a gente tem o passado todo, né? O passado todo no papel. E quando a gente fala de digitalização, a lei já não é clara em relação à destruição. Na verdade, a lei arquivística brasileira, ela diz o seguinte, que você pode destruir o que for microfilmado, tá? Embora a resolução 1821 tenha revogado disposições em contrário, ainda existe controvérsias se você pode destruir um documento que foi só digitalizado e não microfilmado, tá? Então, neste momento, não há uma posição clara com relação a isso. Se você tiver um sistema de GED que atenda o nível de garantia de segurança 2, você, teoricamente, poderia eliminar o papel também, tá? Uma das resistências para a destruição do papel é a questão da multiprofissionalidade do prontuário. Em muitas instituições, o prontuário é multiprofissional, não tem só o registro médico. Tem registro da fonoaudióloga, tem registro odontológico, tem registro de outros profissionais de outros segmentos da saúde, cujos conselhos
não se manifestaram ou não normatizaram esta questão. Então, na hora que você estivesse destruindo um registro destes, você poderia estar destruindo também registros de outros profissionais. Apenas o Conselho de Odontologia tem parecer nesse sentido, semelhante, na mesma linha do CFM. Ok? Estou terminando em 2 minutos, o Newton já me avisou que tem 5 minutinhos. Só para vocês entenderem como é que está a questão da certificação de sistemas na parceria entre o SBIS e o CFM, né? Então, para a gente lembrar como isso ainda está caminhando de forma muito mais lenta do que a gente precisaria. A parceria começou em 2002, o início das auditorias só começou em 2008, em 2009, que é a atual do manual, a versão 3.3, então nós estamos trabalhando com a versão de 2009 do manual. Em dezembro de 2011 foi para consulta pública a versão 4 do manual, que contém pouquíssimas modificações em relação à versão 3, e até o momento não foi validada. Eu tive em contato ainda essa semana com a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Existe uma previsão aí de que para o meio do ano deva estar saindo oficialmente a versão 4 do manual. Na página da SBIS vocês vão ver a lista dos sistemas certificados, e só existem 12 sistemas certificados nesses 5 anos de certificação, né? E o principal para nós, que trabalhamos na área de saúde e segurança ocupacional, é que só podem ser inscritas para certificação as categorias de softwares na área assistencial, ambulatorial e TIS. Ou seja, não há nenhuma previsão para inscrição para certificação de sistemas que atuam na área de saúde ocupacional. Nem mesmo de GED, de gerenciamento eletrônico de documentos. Então, pessoal, na verdade, os sistemas que nós usamos, nem que a gente quisesse, a gente não conseguiria certificar nesse momento, né? Então, é só para vocês terem uma ideia de como está a questão em relação à saúde ocupacional. Pois é. E aí, para finalizar, eu trago para a gente discutir juntos essas considerações, né? Trabalhar com um sistema de prontuário eletrônico, para nós, é uma tendência inevitável. Não tem como você gerenciar um volume de documentos gigantesco, principalmente para quem faz atendimento em mais de uma unidade federativa, sem usar um sistema. Segundo, o que eu disse no começo, o sistema tem que ser para nós uma ferramenta para agregar valor para os nossos produtos. Segundo, apesar da utilização do sistema, como nós temos uma característica da nossa legislação de transferência de prontuários, de transferência de coordenação, quando a gente muda de prestador de serviço, a gente recebe volumes grandes de papel. Então eu recomendo, a gente orienta que se mantenha também um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos que te permita indexar, localizar, acessar as informações dos funcionários como um verdadeiro prontuário, né? Porque o que acontece é que a gente se preocupa com aquele atendimento. Bom, o funcionário fez periódico esse ano, mas como é que estava a audiometria dele do ano passado? Como é que estava? Ele tinha queixa de 3 anos atrás? Então, mas é um contrato novo, eu não sei, porque está na informação do prontuário do antigo prestador. Então, trabalhar com o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos é o que te permite resgatar o formato de prontuário efetivamente da documentação médica de saúde ocupacional. E por fim, eu deixo uma perguntinha para vocês. Certificação versus papel. Quer dizer, se eu não consigo certificar o meu sistema de saúde ocupacional, a lei não diz que você tem que ter a certificação para poder deixar de fazer papel. Ela diz que você tem que atender os sistemas, os requisitos do nível de garantia de segurança 2. Então, se eu acho que o meu sistema atende o nível de garantia de segurança 2, mesmo não tendo a certificação, teoricamente eu estou autorizado a eliminar o papel.
E aí, manter ou jogar fora? Essa é a pergunta que eu deixo para a gente, né? Nós vamos correr o risco de depois, numa certificação futura, ter algum item não conforme e aí não ter como resgatar essa informação, ou nós vamos, então, trabalhar com limite de 20 anos de prontuário físico a partir do último registro e manter o papel por 20 anos. Esse é uma pergunta que eu deixo para vocês, para a gente discutir. Tá bom? Eu acho que é o que eu tinha. Muito obrigado.